Bom Dia Entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora o programa Bom Dia Entrevista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o texto base da medida provisória apelidada de Liberdade Econômica, que tem como foco principal a desburocratização e a abertura de novas empresas. Essa medida provisória foi aprovada nessa semana pela Câmara dos Deputados Federais e agora segue para o Senado. E ela promete facilitar principalmente a abertura aí de bares, salões de beleza e outros estabelecimentos sem o tradicional alvará de funcionamento. Para falar mais sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia hoje a advogada e pós-graduanda em Direito Empresarial, Samantha Calegari, e também o advogado especialista em Direito Empresarial, Rodolfo Kiss. Eu começo agradecendo a vinda da doutora Samantha. Seja muito bem-vinda. Boa noite, doutora. Boa noite, obrigado pelo convite. Vai ser muito interessante conversar sobre esse assunto. Doutor, também seja muito bem-vindo. É um prazer estar recebendo o senhor aqui. Obrigado, boa noite. É muito bom estar aqui podendo colaborar com a sociedade nesse sentido. Doutor, eu já começo lhe perguntando sobre essa medida provisória, né? Como é que o senhor avalia essa medida, né? E quais são os benefícios e também os malefícios que ela pode trazer aí para os novos empreendedores em geral? Pois bem, nós entendemos que essa medida provisória, ela tem uma série de benefícios que vai mudar um pouco a matriz de como o brasileiro se desenvolve. Por exemplo, nós temos hoje uma matriz regulatória, onde o brasileiro, o empreendedor, o cidadão, ele somente pode fazer aquilo que o Estado diz que ele pode fazer. Então, nós vamos começar a ter uma inversão nessa situação, onde vai haver uma maior disponibilidade de poder de exercício por parte do brasileiro, do empreendedor, do cidadão, para que ele possa exercer atividade econômica. Então, no nosso ponto de vista, a MP da liberdade econômica, ela é uma situação inovadora dentro da legislação brasileira, porque ela vai mudar um pouco a matriz. Aproveitando já essa situação em relação aos benefícios e malefícios, vamos dar, por exemplo, uma situação na corrupção. Uma chaga na sociedade brasileira, onde justamente o Estado tem um tamanho tão grande que se aproveita, às vezes, de alguma situação regulatória. Isso, efetivamente, vai ter uma invertida. Então, a tendência é que até na parte de corrupção, essa medida provisória venha fazer grandes acréscimos. Tá? Então, nós vemos com uma ótima visão dentro do setor empresarial brasileiro, para a gente ter uma superação dessa crise, para o Brasil efetivamente atingir níveis de desenvolvimento que a gente espera. Né? Esse é interessante. Os princípios, né, que norteiam essa MP, ela traz a posição do Estado como subsidiária e não apenas regulador. Então, em toda a lei, tenta diminuir a presença e intervenção estatal. Então, como já foi dito, a questão dos alvarás para certas atividades que não são de risco, situações de controlar preços em mercados que não são regulados. Teria vários fatores, né, que eles estão, como o Rodolfo disse, mudando a situação, a forma de entender o Estado entre os seus pares e o Estado frente aos cidadãos. Nós entendemos, que vai haver uma inversão. O cidadão vai deixar de, abre aspas, pedir favor para o governo em todas as suas escalas para poder exercer uma atividade econômica. Ele vai exercer atividade econômica e o governo vai dizer, ok, você está certo, você pode exercer. Claro, isso dentro de atividades de baixo risco, sem complexidade. Enfim, essa é a linha que vai seguir e que vai efetivamente, assim, por se projeta, por números do governo, em 10 anos, um crescimento de PIB na ordem de 7%, 8%. Se projeta também efetivamente um número aproximado de empregos na ordem de 4 milhões também, 3,5, 4 milhões de empregos em 10 anos. Então, efetivamente, vai haver uma fruição maior da parte econômica. Olha, para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor, quem está em casa, sobre esse tema, além dessa desburocratização que a gente fala aqui, que vai dar uma maior amplitude para as novas empresas poderem trabalhar, né? Que outros benefícios também, é claro que o senhor fala do crescimento do mercado, que isso pode gerar agora já diretamente se essa medida for aprovada e seguir valendo aí? Bom, de forma direta, toda a lei ela tem um certo período de maturação para começar a produzir efeitos.
Mas nós entendemos que justamente no curto prazo, a desburocratização da relação com o serviço público, com o poder regulatório. Vamos dar um exemplo bem que talvez seja bem sensível dentro da atividade econômica brasileira. Às vezes, para o meu vizinho funcionou e para mim não funciona. Eu abro um salão de beleza e o meu vizinho não consegue abrir. O poder público vai ter que ter uma certa previsibilidade da situação. Se o meu vizinho pode, eu também posso. Essa é a regra. Por isso, justamente, vamos dizer que no curto prazo, essa ausência de regulação, não vamos dizer ausência de regulação, mas essa transparência do que vale para um, vale para outro também, vai permitir maior possibilidade de competição no mercado. Então, as pessoas vão poder exercer a atividade de forma mais direta, e isso efetivamente vai dar mais flexibilidade. E ainda tem a situação da questão das licenças e alvarás, a previsibilidade em relação ao tempo. Muitas vezes a gente pede, né, porque precisa para abrir um estabelecimento e demora muito tempo para conseguir. A diminuição hoje parte de quanto, para você ter uma ideia aí? Ainda não há. O poder público vai fazer uma tabela e os municípios e estados também vão ter que se adequar para que toda vez que você for requerer um alvará, uma licença ou qualquer ato público, eles digam quanto tempo que vai demorar para conseguir ter esse documento necessário. E entra de novo a situação que o Rodolfo estava trazendo, que você não pode ser diferente, a mesma situação ser interpretada de forma diferente. E ainda uma previsibilidade de quanto tempo você vai demorar para precisar que você vai conseguir o documento, sendo a exigência, né, do precisa dos documentos seja entregue, quanto tempo que vai ser retornar esse documento. Veja só um dado importante, é bom lembrar, o Banco Mundial sempre tem um ranking de países que têm maior liberdade econômica. O país com maior liberdade econômica é a Nova Zelândia. São 190 países. O Brasil ocupa nada honrosa posição da 125ª. Nós estamos atrás, uma posição atrás da República Islâmica do Irã. Então, veja só, isso efetivamente é uma chaga na sociedade. A gente está falando diretamente do custo Brasil, do malfadado custo Brasil. É uma das formas de começar a desburocratizar para diminuir justamente o custo Brasil, para nós tirarmos esse fardo das costas do empresário, que já está todo dia levantando cedo, brigando para estar aí com a atividade de forma econômica, competindo com players internacionais, e nós estamos tentando tirar um pouco desse custo burocrático nosso mesmo, entende? Tanto que na lei já existe, né, a situação de diminuir o custo de transação, isso, que seria esse custo Brasil para... Bom, doutor, essa medida provisória, ela é válida até o próximo dia 27 de agosto, né? Caso ela não seja votada pelo Senado, que é o próximo passo agora em Brasília, o que vai acontecer com a medida aí? Ela perde efeitos, exatamente. Ela em linguagem jurídica, ela caduca, né? Ela perde os efeitos que já produziu, se não tiver até a sanção presidencial até o dia 27 desse corrente agosto. Bom, doutora Samanda, essas alterações, elas provocam mudanças nas leis trabalhistas? Por exemplo, uma delas que as pessoas mais têm comentado são a questão dos trabalhos ao domingo, né? Quais foram essas mudanças que ela vai provocar diretamente na lei trabalhista? Então, a intenção da MP da Liberdade é visar a questão do direito empresarial e econômico. Entendeu-se no texto base, na comissão mista, que era necessário tratar alguns pontos em relação ao trabalho, porque fazem parte da relação entre empreendedores e o trabalho em si. Então, entre uma delas, que foi, várias foram as modificações, algumas não passaram, então essas que ficaram é a questão do domingo, e qual que é o cerne dela, né? Antigamente era proibido ou não era permitido os trabalhos ao domingo e o descanso era preferencialmente no domingo. Agora, pode existir a possibilidade de ter o trabalho no domingo, entretanto, a cada 4, né? A 4 domingos você tem que ter uma folga no domingo, ser no domingo, né? E caso contrário, pode ser em dobro, se for trabalhar no domingo, ou substituído por outro dia, sem ter acréscimo das horas extras. Em relação ao registro ponto, não é mais obrigatório a empresa
precisar do registro para menos de 20 funcionários. E antes era 10, agora passou para 20. Muito bem. Bom, doutor Rodolfo, será realizado também mudanças aí na carteira de trabalho, nessa questão da carteira de trabalho, e que mudanças serão essas? Sim. A carteira de trabalho, ela deixa de ter a sua forma física, a sua existência física, exceto algumas exceções que serão posteriormente regulamentadas. Mas ela terá uma existência eletrônica, por exemplo, como já existe também a CNH digital. Ela também terá outra referência, né? Seguirá a referência do CPF, né? Que é para manter uma certa organização e o mesmo nível de informação, seja na Receita Federal, seja no Ministério da Economia, né? Efetivamente. Então ela vai ter uma mudança, ela não vai ser mais regra geral física, mas a regra geral dela de existência é uma regra geral eletrônica. O trabalhador continuará recebendo o documento, carteira de trabalho, assim, ou ele passará a receber também um código hoje, ou ele poderá informar o CPF apenas ao empregador no momento da assinatura, por exemplo? Isso será objeto de regulamentação posterior, mas a grande tendência é que ele informará isso e essas informações estarão vinculadas ao CPF dele, assim como quando recebe salário, o empregador dele também refere que o CPF XYZ recebeu tantos R$1.000 em relação ao valor do salário mês tal, ele vai ter essa mesma informação vinculada ao CPF para fazer essa vinculação. Bom, doutora Samanta, hoje nós estamos aí numa era digital e várias novas empresas estão surgindo, são o caso das startups, né? Há também novidades para esse setor aí empresarial, aí quais são essas novidades? Sim, então em relação às startups, especificamente tem a questão de não ter mais o risco do desenvolvimento para as pessoas que estão criando produtos novos, desde que esses não seja sobre segurança nacional, saúde e são 3 que eles deixam como exceção, que não teria problema de distribuir para a população para fazer esse teste, para depois ver a viabilidade e então fazer toda a regulamentação necessária para abrir uma empresa. Muito bem. Então, para esclarecimento geral, assim, de quem está nos assistindo agora, para quem vai abrir um novo negócio, já está valendo, então, essa medida provisória, por exemplo, a questão de não precisar ter um alvará, que é uma das coisas principais aí dessa mudança, já está valendo da pessoa, então não precisa solicitar o alvará para abrir, né, a documentação. Mas é sempre importante que ela procure um profissional de direito ou algum profissional dessa área para que ela tenha os esclarecimentos, né, doutora? Exato. Uma circunstância importante deixar que são atividades de baixo risco. Tá? Principalmente. Se fosse um empreendedor que viesse usar uma usina nuclear aqui na região, vamos dizer assim, que é uma atividade de flagrante e grande risco, essa atividade vai seguir padrões de fiscalização normal. Atividades de baixo risco, como o senhor falou antes, o cabeleireiro, a costureira, enfim, atividades que não têm impacto ambiental, desde que respeitem direito da vizinhança, ou seja, não façam barulho, não perturbem e tudo mais, elas vão poder ter a sua atividade regular, efetiva e direta. Essa é a situação. É claro também, o cidadão, o empreendedor que está em casa nos assistindo, tem que entender que às vezes o poder público não funciona na mesma velocidade que o mercado e que a própria inovação legislativa. Então, às vezes, pode haver um desencontro, uma adaptação, enfim, mas, regra geral, sim, o empreendedor já pode fazer essa situação. Bom, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista e eu quero já agradecer a sua vinda aqui, doutor, primeiramente, muito obrigado, e também solicitar que saber se quem tiver mais dúvidas sobre esse momento, essa parte do direito empresarial, que é essa nova medida provisória, como pode esclarecer essas dúvidas com o senhor aí? Pode nos procurar no nosso escritório aqui em Erechim. Nós estamos localizados na Avenida Tiradentes, 40. Nossa sala é a 601. Todo empreendedor, todo cidadão sempre é muito bem-vindo lá. Com certeza vai encontrar um chimarrão quente lá para a gente tomar e debater um pouco sobre esse empreendedorismo que é tão importante na nossa sociedade hoje em dia. Muito obrigado. Doutora, muito obrigado também pela sua vinda aqui. Desejo aí sucesso na sua caminhada e, por favor, retorne, assim como o senhor Rodolfo, outras vezes aqui para falar sobre importantes assuntos do direito empresarial, muito importante para o desenvolvimento da nossa comunidade. Obrigado. Obrigada. O programa Bom Dia Entrevista de hoje fica por aqui. Você pode rever esses outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa.